Bom dia! Bom dia, igreja! Vamos ficar em pé? Que bom que você está aqui. Eu sei que um domingo de julho, né? Todo mundo queria estar em algum lugar, aproveitando, mas o Senhor nos escolheu hoje para estarmos aqui juntos e adorarmos o nome dEle juntos hoje aqui. É porque Ele tem um propósito para isso. Vamos juntos louvar o nome do Senhor. Procure alguém aí que você ainda não falou e dá um abraço forte, diga bom dia, querido, um feliz domingo para você, um feliz dia do Senhor, uma semana abençoada para você, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja caminhando com você, esse é o meu desejo. Deus abençoe. Vamos cantar aleluia, vamos cantar aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu canto aleluia.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno do nosso imperfeito louvor, de pessoas imperfeitas, pecadoras, Senhor. Mas nós estamos aqui diante do Teu trono poderoso, Senhor, para dizer que nós precisamos do Senhor. Nós estamos entregando para Ti o nosso aleluia, dizendo, Senhor, que o Senhor é louvado, Senhor, sobre todos, sobre todas as coisas, Senhor. Apesar das tempestades, apesar dos momentos difíceis, Senhor, nos momentos felizes, nós queremos louvar, adorar, engrandecer o... O momento do ofertório, ele não é um momento qualquer. Queria que você entendesse isso. Também quero dizer para vocês que de maneira nenhuma essa igreja fica sendo apelativa em relação ao dinheiro, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos pregar a Bíblia.
Eu queria chamar você, 1 Crônicas, capítulo 29. Nós precisamos pregar a Bíblia porque às vezes as pessoas estão passando por situações por falta de conhecimento bíblico. E o inimigo está tomando vantagem numa situação que você está vivendo porque falta conhecimento bíblico. Mas o Senhor é o Deus de toda a prata, de todo o ouro, de todos os recursos. Crônicas, capítulo 29, para mim é um dos textos maravilhosos que nós temos na palavra de Deus sobre esse tema. O outro texto que nós temos semelhante a esse tema foi quando Moisés convoca o povo para construir o tabernáculo. Aqui o rei Davi está encerrando o seu tempo. Ele vai dizer no início do capítulo 29, olha, meu filho Salomão foi escolhido por Deus para a construção do templo, mas ele é jovem, e eu me esforcei com tudo que eu podia para separar todo o material, pedras preciosas, metais para a construção do templo. Davi vai dizer também que no início do capítulo 29, ele vai dizer, não só governamentalmente falando, dos meus recursos privados, particulares, eu vou entregar uma lista de coisas. E agora, no versículo 5 do capítulo 9 de 1 Crônicas, ele avança, ele fala assim, quem está disposto, parte B do versículo 5, capítulo 29 de 1 Crônicas, quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Ele olha para as famílias de Israel, e ele faz essa pergunta. E o versículo 6 segue, então as cabeças das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, ou Gersonita. O povo se alegrou, versículo 9, com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. O que acontece no capítulo 10 é que a alegria de Davi foi tão grande que ele compôs uma canção diante daquele cenário. As pessoas vindo ofertar, trazendo cada uma a sua contribuição, constrangidos pela presença de Deus. E uma das frases da música de Davi, entoada ali, está no versículo 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Antes do momento do ofertório, da canção que vai ser entoada, eu queria convidar você para orar aí onde você está. Só isso, para você orar onde você está. Nós temos muitas maneiras de uma pessoa ofertar. Através de finanças, o envelope, através da máquina que nós temos na recepção. Mas uma pessoa pode estar passando por um momento que não tem nada para ofertar. Você sabia disso? Uma pessoa pode estar passando por uma situação que não tem nada para ofertar financeiramente falando. E deixa eu falar uma coisa para você, não se sinta menor se isso está acontecendo com você. Porque o que Deus quer, sobretudo, começa com a entrega do seu coração. Se a semana foi difícil, talvez não teve trabalho para alguém, talvez alguém está lutando nessa área financeira, eu quero convidar você, através da oração que nós vamos fazer. Senhor, eu entrego as minhas intenções, eu entrego os meus desafios. Senhor, eu te entrego, Senhor, a minha limitação, mas eu gostaria de fazer mais pela tua casa, porque eu sei que o Senhor vai fazer mais por mim também. Vamos orar? Senhor, nesta manhã nós temos famílias, indivíduos, casais, jovens, com desafios aqui. Todos têm desafios, ó Pai. São contas que talvez não foram nem pagas essa semana que passou. Talvez alguém teve uma diminuição de trabalho. Talvez alguém recebeu uma surpresa na caixa de correio, uma despesa que não imaginava. Mas eu quero olhar, Senhor, agora, Senhor, junto com o Senhor. Todos nós olhamos para o Senhor e queremos pedir que o Senhor olhe para o nosso coração. Olhe para a intenção dos teus servos. Olhe, Senhor, para o desejo de fazer mais e de ir além. Nessa manhã nós queremos dizer, ó Pai, tudo vem de Ti. Como o rei Davi orou, nós queremos orar
cantando também, Senhor, daqui a pouco, tudo vem de Ti. Não tem uma peça de roupa, não tem um galão de gasolina, não tem um grão de comida na nossa casa que não tenha vindo de Ti. É o Senhor que é o dono de toda a provisão. Nessa manhã, nós consagramos, Senhor, nossas vidas, assim como o rei Davi convidou pessoas e famílias ali para se consagrarem. Nós nos consagramos. É possível que alguém, inclusive, já tenha feito a sua oferta mensal, ou quinzenal, ou semanal. Mas se o Senhor está convocando essa pessoa, está falando para ir além, nós só queremos fazer aquilo que o Senhor pede de cada um. Não serão palavras humanas que vão, de maneira nenhuma, convencer ninguém nessa área financeira. Mas fala Tu mesmo ao nosso coração. Queremos ser, Senhor, obedientes nesse momento do ofertório. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, muito mais não fará por mim. Eu não tenho os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me surpreende. Vamos ficar em pé. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Confiarei em Ti, Senhor.
Senhor. Recebe nossa oferta, o nosso louvor, o nosso dízimo, a nossa gratidão, Senhor. Nós repetimos, nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos separando uma muda de peixes lá do lago para onde nós vamos, para cada um. Então você faz favor de fazer a inscrição com a Amanda hoje, porque os primeiros que fizerem a inscrição vai pescar mais, combinamos com os peixes lá, sabe? Os primeiros, vocês caem no anzol aí do povo. Então vocês procuram, Amanda, faz a inscrição do dia 27 de julho no evento. Que nome feio que arrumaram para esse evento? Vem descansar. Vem descansar. Vem descansar. Gente, é um evento para ir descansar. Então vocês fazem favor de fazer a inscrição. Será que até para descansar a gente tem que fazer esforço? Então, fala lá com a Amanda, faz a sua inscrição do Vem Descansar, 27 de julho, 8 horas da manhã, café da manhã brasileiríssimo. Culto, prosa, pescaria, piscina, palavra de Deus no mesmo lugar, né? Até o nome da cidade é com P. Então você faz favor, escreve lá com a Amanda. E também, não só isso, mas é possível que você conheça alguém que também está precisando descansar. E aí você tem agora uma boa desculpa de falar com a pessoa: vem descansar. Ah não, mas a diária de hotel é muito cara, mas de comida e não, você não está entendendo, 50 minutos de ritmo, é um dia, baratinho demais, $29, não paga nem a comida que você vai comer lá. Teve gente que trouxe mais peixe para casa do que valia a inscrição há 2 anos atrás. Então você faz o favor de fazer a sua inscrição no Vem Descansar, porque dia 27 de julho nós vamos estar junto ali no acampamento, um dia maravilhoso de sol, e você pode aproveitar com os seus filhos, caiaque, pedalinho e uma porção de coisas serão oferecidas naquela data. Faça a inscrição com a Amanda. Amanda, levanta a mão aí. Olha lá, aquela moça alta ali. Isso, com a Melinda no colo. E hoje nós também temos uma grande alegria. Está conosco, pela primeira vez está conosco, é visitante de primeira vez, o José. Stephanie, traz o José para nós, que ele já vai ser apresentado já, né? E as crianças já vão vir junto também. Tem criança nessa igreja além do José ou não? Então as crianças também vêm para dar boas-vindas para o José. Pula criança de todo lado. Tudo bem, Júlio? Muito bem. Vamos chegando. Vamos chegando. Alice, eu estou sabendo que você decorou os livros da Bíblia. É mesmo? Depois vamos ver essa proeza, viu? Quem mais está vindo? Melinda está vindo aí. O Tupete está vindo também. Zion Tupete. Muito bem. Junto com a Lolô. Stefano, vê se você consegue subir aqui. Stefano está esperto aí. Muito bem. Olha, eu vou pedir para você inverter comigo. Você segura o microfone e eu pego o José. Isso. José. Vamos orar aqui pelo José e você junto comigo abençoa o José. Ok? Senhor, nós te agradecemos pela vida do José. Te agradecemos também pelos livramentos que o Senhor tem dado a Stephanie, porque ela está saudável aqui conosco, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia da vida dela. Ser com José, ser com o Antônio, Senhor, com Pedro também. Guarda, Senhor, toda essa geração. Invocamos a Tua proteção, o Teu poder, as Tuas maravilhas, Senhor, a Tua salvação para a vida dessa família, Pai. No nome de Jesus, Senhor. O destino do José está nas Tuas poderosas mãos. O Senhor escreveu um plano para ele, Senhor. O Senhor tem um propósito, um projeto para ele. Que a Stephanie, o Senhor saiba, Senhor,
entender, discernir e orientar esse menino nos teus santos retos caminhos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, ó, tá vendo? Ele já sentiu que o meu colo não é o seu colo, né? Muito bem. E nós temos mais também uma princesa para apresentar. Então hoje é dia deles. As crianças esperam aí, porque vocês já foram beber também, tá certo? Pode vir o Wilde, pode vir os meninos. Também outro milagre da parte do Senhor, amém? Muito bem. Olha que lindeza, gente. E vocês estão cuidando dela direitinho? Sim, né? Tá pegando sem a mãe ver, não, né? Também agora já ensinei, agora já viu, né? Você que vai segurar para mim o microfone? Então deixa ela vir aqui para mim. Como é que ficou o nome completo dessa bebê? Maria Helena Silva Lopes, gente. Olha só que lindeza. Você vai botar o microfone aqui? Segura então. Ótimo. Maria, podemos orar por você? Podemos? Deus de poder, o Senhor sabe quanto que o Wilde e a Thaisa estavam desejando essa menina. O Senhor sabe as dificuldades, Senhor, da gestação. O Senhor sabe, Senhor, as orações feitas dentro daquele apartamento. O Senhor sabe os livramentos que aconteceram. O Senhor, Pai, trouxe ela, Senhor, a esse mundo. Foi o Senhor. Ela está aqui, Senhor, é um testemunho vivo, Pai. É um testemunho, Senhor, da saúde que o Senhor deu à mãe, da saúde que o Senhor deu a esta bebê. E nessa manhã nós consagramos a Maria Helena nas suas poderosas mãos. Entregamos ela, Senhor, nas mãos do Senhor. Dá ao Wilde e a Thaisa, Senhor, toda a sabedoria, discernimento, fé, saúde para conduzir o caminho dessa menina. Nós oramos assim pelos meninos que aqui estão também. Cuida dos irmãos dela, Senhor, de toda maneira, Pai. Na sua totalidade do cuidado, Pai, entregamos essa casa nas tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém. E o grupo do Tacarro só aumenta, né? Deus abençoe, viu? Alegria. Alguma criança tem versículo hoje aqui? Sim ou não? Alice tem versículo, aqui tem versículo. Vamos lá, começando aqui pelas meninas. Tudo posso aquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Muito bem, muito bem. Mais alguém tem versículo aqui? Quem levantou a mão? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Opa! Mais alguém tem versículo? Não? Samuel, tudo bem? Joia? Zion, tudo bem por aí? Vamos orar então pelas crianças, pessoal. Pai, nós te agradecemos pelas crianças. Elas nos ensinam, Pai. Elas olham para o Senhor de uma maneira diferente. Estão numa fase diferente da vida, Senhor. Nós pedimos que elas possam ir para o momento delas ali, no momento Kids, naquele espaço reservado para elas, e a Tua graça se manifeste naquele lugar. Nós oramos pelos pais e mães, Senhor, que elas representam aqui. Mas oramos também, Senhor, pelas professoras, assistentes, voluntários que ajudam ali, Senhor, naquele ministério. Dá a graça que eles precisam ali hoje, porque eles estão oferecendo para o Senhor o melhor. Ajuda, nós te pedimos. Abençoa também a Fátima, Senhor, que não tem podido estar conosco por conta do problema do acidente. Toca ali, Senhor, no seu organismo, que ela fique 100% curada daquele problema. Assim como outros irmãos que estão se recuperando na saúde. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir então para a sua classinha. E nós vamos ter que arrumar um berçário mesmo, gente, porque os bebês estão chegando. Eles estavam esperando a hora de vir para a igreja, agora eles estão chegando, viu? Produção, temos o slide aqui? Muito bem, qual que a gente tem aqui? Então pode esperar esse por enquanto. Nós temos falado sobre reis, profetas e sacerdotes. E nos últimos 2 domingos, nós temos meditado, feito ali um parêntese entrando no livro de Salmos, tratando do Salmo 42 e 43. Nos últimos 2 domingos temos falado que Salmo 42 é o início do segundo rolo, porque o livro de Salmos são 5 livros, 5 rolos. O livro de Salmos era o slide, a tela do povo de Israel.
Então, vamos cantar? Vamos cantar. É o livro de Salmos. É ali que eles achavam as suas músicas para cantar. Também falamos que o Salmo 42 e 43, dos 3 estilos de Salmos, ele é do estilo de lamento, não é? E assim inauguramos, há 2 domingos atrás, a exposição sobre Salmo 42 e 43. Hoje nós vamos encerrar a exposição sobre esses 2 salmos. E a exposição de hoje começa com um tema difícil, deixa eu te falar, sobretudo para o brasileiro. Depois que eu fui entender como é difícil esse negócio de mudança para o brasileiro. Nós somos traumatizados com mudança, gente. Mas como assim? Os outros povos? Não, os outros povos devem ser, mas nós somos mais. Você sabe quantas vezes mudou a moeda do Brasil desde o Império? Mais de 10 vezes eu fui contar. Teve moeda que mudou só para cortar o centavo. Acabou a matemática, só tinha número inteiro. E o Brasil muda tudo toda hora. A língua portuguesa foi mudada mais de 5 vezes. Parece que em 2017 foram 8 mudanças, estão querendo mudar de novo. Significa que você que é estrangeiro tentando aprender português, nem nós conseguimos entender tudo, porque muda quando a gente acabou de aprender. Então é mudança toda hora, muita mudança. Uma das mudanças que traumatizou meu coração, e sempre que eu vou visitar alguém, é uma mudança que a Gabi vai botar aí na tela. Cadê, Gabi? Essa mudança realmente feriu meu coração. Cadê? Essa daí. Essa acabou comigo. Essa mudança da tomada, gente, eu fico perdido. Mas por que foi mudar essa tomada, gente? Eu chego lá, quero botar um negócio, lá tem que arrumar um adaptador. Eu não vou nem falar qual foi a presidenta que fez essa mudança. Nós somos traumatizados com mudança. E aí vem o pastor com uma mensagem, mudança de novo. Gente, eu estou cansado de mudar, não é? Eu participei de uma plantação de uma igreja que mudou de lugar 24 vezes. 24 vezes mudando de lugar. Teve dia que a gente estava indo para o culto, alguém já ligou, já mudou, expulsaram a gente. Na ida para o culto, dentro do carro. Já tivemos que arrumar outro lugar. Então, nós somos um povo especializado em mudança. Provavelmente, isso também nos fez flexíveis ao ambiente. É dito, não é científico, embora eu acho que poderia ser científico, que nós temos uma flexibilidade para nos ajustarmos a alguns ajustes que a vida precisa, né? Eu brinco dizendo que quando a gente decora as respostas, mudam as perguntas, né? E aí como é que faz? Eu tenho que aprender então agora como são as respostas. Pode sair da tomada e ir lá para o nosso slide de novo. Temos falado sobre um problema chamado depressão espiritual. Um problema que atinge qualquer pessoa. Atinge pessoas que, na maioria das vezes, estão na igreja há mais tempo e não sabem o que está acontecendo consigo mesmo. E nós queremos trabalhar com você esse tema nessa manhã. Depressão espiritual refere-se a um estado de angústia emocional espiritual, caracterizado por sentimentos de tristeza, perda de alegria, desconexão da fé. O Salmo 42 e 43 apresenta este versículo 3 vezes. O mesmo versículo aparece no Salmo 42 e 43 3 vezes. E é sobre esse versículo que nós queremos conversar nessa manhã. Porque está tão triste a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Ele aparece no Salmo 42, 11, no Salmo 42, 5 e no Salmo 43, 5. Mas por que esse salmista vai repetir isso? Olha, ele já falou tanta coisa. Ele já falou, olha aqui, direto do monte, eu clamo ao Senhor. Olha, eu costumava ir na casa do Senhor. Eu costumava conduzir a procissão, a multidão em louvores. Olha, eu fiz parte de tantos cultos ali. Eu me alegrei, eu cantei, eu toquei, eu compus. Olha, era tão bom e agora eu estou longe da casa do Senhor. A ideia é que há alguma ameaça e ele tem que estar escondido naquele momento. E ele começa também a discutir com o Senhor, por quê? Estava tudo tão bom, por que mudou? E o Senhor precisa olhar para mim. E ele faz tantas declarações, mas por 3 vezes no Salmo, ele vai se auto-perguntar.
Meus irmãos, acontece uma coisa aqui inusitada. Acontece uma coisa aqui difícil de acontecer na vida de uma pessoa. Acontece uma coisa aqui, eu não vou chamar de inédita, porque os salmos devem ter essa tradição. Esse homem que estava acostumado a adorar coletivamente, ele agora está isolado. Esse homem é um homem do louvor. Esse homem é um homem que estava acostumado a se colocar diante de Deus numa multidão. Agora ele está isolado. Poderia dizer que ele está isolado. E agora ele está buscando um relacionamento com Deus a partir da sua dor. Mas ele não aceita, nesse momento, e nas 3 vezes que o versículo aparece, ele desistiu. Ele parou de aceitar que o problema dele, a tristeza dele, foi causada por alguém. É uma coisa difícil de você ver, na vida prática e no texto bíblico. Ele desistiu de colocar a culpa da tristeza dele numa outra pessoa, numa situação. Agora ele está com uma estratégia que deve ser a minha e a sua estratégia. Ele realmente está nos entregando. Pode passar para o próximo slide? Porque está tão triste, ó minha alma. Ele começa a perguntar para dentro de si: o que aconteceu comigo? O que está acontecendo comigo? O que eu estou vivendo? E ele para de apontar o dedo. Alguém já disse que quando você aponta o dedo para alguém, a culpa é sua do meu problema. Você tem 3 dedos apontando para você, não é? Quando você faz isso. Agora ele decidiu, não, eu vou me perguntar. Por que você está triste, minha alma? Por que você se perturba? Por que eu estou em guerra? Por que eu saio para trabalhar ameaçado? Porque às vezes eu estou dentro de casa, não tem nada acontecendo, e eu estou me sentindo ameaçado, ameaçada. Eu estou me sentindo alvejado por alguém ou por alguma coisa. Por que você está triste? Essa pergunta é uma pergunta que deveria ser feita por nós a todo momento. Mas ela nos leva a alguns pensamentos, alguns conselhos a partir do salmista. O primeiro conselho é: se examine. Se examine. É isso que o salmista vai dizer. Pode passar para mim para o próximo? Se examine sua situação. Muitas vezes histórias que nos inspiram, elas nos causam algumas dificuldades. Por exemplo, se você for ler biografias de pessoas que venceram na vida, ou é a famosa expressão venceram na vida, e eu quero dizer que essa expressão venceram na vida, ela pode funcionar de um jeito para um, de outro jeito para outro, né? Infelizmente, muitas vezes quando isso acontece, só se aplica à área financeira. Venceram financeiramente. Mas se esquecem de dizer que alguém que permaneceu a vida inteira com a mesma realidade financeira, lutou para preservar os filhos conseguiram ser pessoas dignas. Pessoas que dão exemplo na sociedade. Então, patrimônio não é o único indicador, não. Porque talvez as pessoas de mais patrimônio nesse mundo, a família esteja esfacelada. Então, muitas vezes nós olhamos exemplos, e aqueles exemplos, em vez de nos ajudar, eles nos colocam para baixo. Não sou tão bom numa determinada área como aquela pessoa. Então, muitas vezes alguém está para baixo, a alma está entristecida, porque está olhando para alguém que tem alguma realização que você não tem. Muitas vezes, você esquece, preste bem atenção, que um evento que aconteceu há 5 anos atrás, continua incomodando, está lá numa prateleira empoeirada da sua alma. Um problema que não foi resolvido. Muitas vezes o evento foi há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Mas ele continua lá, na prateleira da alma. Minha alma, por que você está tão triste? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Ah, não, mas vamos lá, é aniversário de fulano, de Beltrano, ou vai ter uma comunhão num lugar, ou nós vamos estar juntos, que bom, vou estar com mais gente, vou estar alegre. E aquilo passa. Perguntar para a alma é querer a solução. Perguntar para a alma é
na verdade, perguntar para Deus: Senhor, sonda o meu coração, me ajuda a ver se na história do tempo alguma coisa se agarrou e um parasita está drenando as minhas energias. Conflitos entre ser e viver ou ter atacam a todas as pessoas. Não se esqueçam, estamos num dos países que tem um dos maiores apelos para consumo e também para fazer dinheiro. Visitando um casal maravilhoso de nossa igreja essa semana, essa foi uma das conclusões que nós discutimos. Muitas vezes nos Estados Unidos da América, a pessoa fica muito encegueirada por conquistar, comprar, vender, fazer. Essa cultura é enraizada desde o início. E a gente não percebe que isso está acontecendo. Essa declaração eu recebi não foi de um imigrante, foi de um cidadão nascido aqui. E que disse para mim que estou aprendendo muito com a cultura brasileira, porque vocês valorizam relacionamentos. E nós não valorizamos tanto relacionamentos. Se examine. Fazendo um raio-x da sua história, da sua vida. Solteiro, casado, jovem. Eu flertei com algo errado. Eu me enamorei de uma situação. E eu estou até hoje tentando me livrar daquele problema. Isso pode estar entristecendo a alma de alguém. Pode caminhar para o próximo passo? Verifique as causas. Olha, e as causas podem ser ilimitadas. Você sabe que alguém pode estar triste ou com a alma entristecida por causa de um temperamento herdado, uma personalidade adquirida, um problema entre salvação e dificuldades da vida cristã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo aquele que decidir viver piedosamente será perseguido. Isso está na palavra de Deus. Mas eu estou buscando tanto ao Senhor. Por que eu estou com algumas batalhas? Se eu estou buscando tanto ao Senhor, eu acho que você não está entendendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se as batalhas estão vindo na sua direção, provavelmente você está fazendo a coisa certa. Porque eu nunca vi o diabo dar descanso para quem quer fazer a coisa certa em Deus. Mas se o seu mar está calminho, está tudo controladinho, talvez você não esteja fazendo a vontade de Deus. Talvez ele não vai nem incomodar você, porque talvez você esteja fazendo a vontade dele. Avaliar as causas é muito importante. As dificuldades da vida cristã, elas vão existir para qualquer um. Pastor, eu não queria que tivesse dificuldade. Na verdade, eu não queria nem que tivesse temporal. Aquela coisa de casa sobre a rocha, me parece que foi Jesus que falou, né? Que nós temos que ter a nossa casa sobre a rocha. Porque o temporal vai vir. Jesus não falou assim, fica tranquilo, porque não vai ter temporal. Olha, céu de brigadeiro para todo mundo que recebeu Jesus. Foi isso que ele falou? Não, o temporal vai vir. A minha casa tem que estar na rocha. Somos diferentes, introvertidos versus extrovertidos, somos diferentes. O material que eu estava lendo sobre temperamento, aliás, lemos junto esse material, se eu não me engano, alguns anos atrás, temperamentos controlados pelo Espírito, falava inclusive que os sanguíneos, que são muito bons às vezes para falar em público e tudo mais, revelam mais insegurança do que alguns tímidos. É interessante isso. Temos um tímido chamado Henry Martin, que foi uma bênção. Ele era um tímido, tinha dificuldade de se expressar, mas teve um encontro com um homem de Deus chamado Charles Simeon. Esse tímido entendeu o evangelho de uma maneira, que ele se tornou um grande missionário ali na Índia e na Pérsia. Escreveu muita coisa, traduziu muita coisa. O tímido Henry Martin foi uma bênção, porque entendeu que a sua timidez não seria um impedimento para Deus agir na vida dele. Quais são as causas, muitas vezes, da sua tristeza ou do seu descontentamento? E antes de falar sobre o inimigo, vamos lembrar de rejeições, vamos lembrar sobre reações, vamos lembrar sobre incredulidade. Tudo isso faz uma pessoa se sentir triste. Pergunte à sua alma, como é que você está?
porque em alguns momentos você se sente entristecido. Meus irmãos, é possível que alguém ache que foi rejeitado ou rejeitada porque alguém estava ocupado e não deu atenção naquela hora, ou porque a pessoa vai tão bem na sua conduta que a gente acha até que a pessoa não tem problema. E aí você não dá tanta atenção porque a pessoa tem uma conduta regular, mas você pode estar se sentindo entristecido ou com sua alma abatida e não sabe que o problema muitas vezes está dentro de nós. Eu queria continuar com você no versículo, no próximo passo, ponto 3. Produção, se puder passar para mim aí. Muito bem, mas o salmista que pergunta para si mesmo, por que você está triste? Sabe, as meninas lá em casa encarnam em mim, sobretudo a Ana Letícia e a Ana Gabriele, né, que são as meninas. Então, elas encarnam em mim demais. Eu não sei se é justo essa encarnação, porque elas falam que eu falo sozinho. Eu falo, mas como é que é isso, gente? Não, eu estava dirigindo outro dia, eu olhei para o lado, você estava falando sozinho? Aí no outro dia foi a outra que falou, não, você está falando sozinho. Eu falei, vocês não estão entendendo, eu estou tendo uma reunião de equipe com eu mesmo. Eu estou fazendo uma reunião, myself, em reunião. Então, reunião de staff. E eu começo, eu sei que quem está rindo é porque fala sozinho. Eu sei. Então, aí eu estou indo lá, aí eu estou pensando numa solução de um problema e eu começo a falar aquele negócio para piorar. Agora eu estou gesticulando. Eu não sei qual é o remédio que eu tomo para isso. Mas além de falar, você que está nos assistindo, eu tenho esse problema. Se você tiver solução, manda aí a receita. Você sabe em que muitas vezes nós precisamos olhar para o texto como ele olhou para a vida dele. Alma triste, ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. E ele fala para si mesmo. Mas por que ele está falando isso? Porque, meus irmãos, a nossa tendência é falar para nós mesmos coisas, pensamentos, sentimentos que pioram a nossa situação. Se aconteceu isso, então amanhã vai acontecer aquilo também. E depois vai descer a ladeira. E depois vai descer o degrau. E depois não sei o que, não. Se aconteceu isso, agora... Veja bem, pode ser que piore, pode ser que melhore. Mas você tem que ordenar a sua alma. Da onde vem a esperança dela? Olha, pode ser que determinada autoridade tome uma decisão X. Pode ser que no trabalho alguém corte lá meu schedule. Pode ser que tenha um mês mais fraco, pode ser que o outro seja mais forte, mas minha alma, e aqui ele está fazendo uma reunião consigo mesmo, ele está falando consigo mesmo, minha alma, a nossa esperança vem de Deus, minha alma lembra em quem nós temos que ancorar o nosso plano, em que nós temos que ancorar os nossos sentimentos. A foto do momento não é a foto do passado. A foto do momento em que eu estou isolado numa montanha, escrevendo solitário. Sabe Deus como ali ele usava, que instrumento o salmista usou para registrar o seu sentimento. Mas ele está fazendo isso porque mudou o ambiente, mudou o cenário. E talvez, se não tivesse mudado o cenário, ele não teria escrito. Não é verdade isso? Talvez, se não tivesse mudado o cenário, nem você, nem eu, teríamos o Salmo 42 e 43 para ler. E nós só o temos porque mudou o cenário. Você precisa ordenar para a sua alma. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Deus. Mas você precisa ordenar a sua alma, você precisa ser a voz de esperança da sua alma, decretando que a esperança está em Deus, sabe por quê? Existem milhares de vozes falando no seu ouvido, milhares de canais falando no seu ouvido, milhares de situações tentam tirar de você a convicção que a esperança é Deus. É alguém que fala, é alguém que tenta corroer esse pensamento da esperança em Deus,
É alguém que quer dizer, não, Deus já acabou. Deus já não vai entrar mais nesse assunto. É alguém que, seja a mídia, seja um companheiro de trabalho, alguém que está no Brasil. Eu, ultimamente, tenho ouvido alguns familiares, sabido que alguns familiares no Brasil têm dito, volta para o Brasil, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ora, é claro que eu quero estar perto do meu ente querido e você também, ou que eles querem estar perto de você também, mas eles não são a voz de Deus para a sua vida. A voz de Deus é a voz de Deus. Ou a pessoa para quem você trabalha também não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. É Ele que decide o melhor lugar para você estar. É Ele que resolve. Ele é a minha esperança. E quando o salmista vai dizer, ponha a sua esperança em Deus, sabe o que ele está dizendo? Porque ainda vai melhorar. Ainda vai melhorar. Muitas pessoas tomam decisões importantes, decisões delicadas na vida, com base no momento. Com base no momento. Tomam uma decisão delicada, importante, com base no momento, porque estão com medo daquele pequeno barquinho atravessando o oceano, não aguentar o maremoto. Quarto, comece a adorar. Comece a adorar. O salmista vai avançando e vai dizendo, olha, eu ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Olha, eu estou passando nessa situação, mas ainda vou adorá-lo. Ainda vou melhorar. Ainda vou ter o meu nome como aqueles que se renderam e te adoraram muito. Começamos a falar sobre mudanças, não é? E mudança acontece na vida de todo mundo. O escritor muito conhecido no Brasil, falecido em 2014, se eu não me engano, Adriano Suassuna, ele tem cada vídeo, aquele homem que a gente ri só de ouvir. E ele falou, olha, eu sou professor de português, sou escritor, sou dramaturgo, e eu fico impressionado como as pessoas tentam mudar a gente. Ele falou que, olha, meu nome é Suassuna, meu sobrenome, meu pai era Suassuna. Muito bem. E eu estava procurando no dicionário que ganha o título de Aurélio, porque o Aurélio Buarque foi um dos idealizadores, e eu fui lá ver que o meu nome, meu sobrenome, no dicionário, está com C cedilha. Não está com S. Eu falei, mas como é que é isso? Quem é que mudou meu nome? E eu, como tinha relacionamento com o Aurélio, fui lá falar com o Aurélio sobre esse problema. Eu falei, Aurélio, vem cá. Tem um problema nesse teu dicionário, o que foi? Meu nome está com C cedilha. Meu nome eu conheço. Mas tem que ser C cedilha mesmo. O Aurélio falou, mas por quê? Porque o teu nome é indígena. Todo nome indígena tem que ser com C cedilha o negócio. Ué, mas como é que vai ser isso? Suassuna com C cedilha, isso meu sobrenome não é com C cedilha, e você colocou com C cedilha. Não é. Então vai deixar com C cedilha no Aurélio? Vai. Então quer dizer que vai ficar igual marca de cobra, né? Jararaca Suassuna, porque é indígena, e não sei o que, Suassuna. Como é que é isso? Quer dizer que até o meu nome vocês mudaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você deixar, os agentes que querem mudar a sua vida, são tantos, que daqui a pouco nem você sabe quem você é. Estão querendo mudar você, 24 horas por dia. Mudar o que você sente, mudar o que você pensa, 24 horas por dia. Meus irmãos, se uma mentira for contada como verdade, ela acaba virando? Se você esquecer o que está escrito aqui, ela acaba virando verdade. Quinto lugar, precisamos corrigir o nosso olhar. Muitas vezes nós valorizamos demais o ambiente, então você vai adoecer. Olhe para os pecados de outras pessoas, você vai secar. Valorize demais seus erros, você não vai progredir. Olhe para Deus e para a sua face, sua vida vai mudar. Ele é a salvação da minha face. E o meu Deus, é isso que Salmo 42 vai nos dizer, versículo 11. Existe uma palavra que eu sou apaixonado por algumas palavras que começam com C.
uma das palavras que eu sou apaixonado é convicção. Convicção. Uma outra palavra com C que eu sou apaixonado é constância. Se Deus não falou com você, se Deus não sinalizou primeiro para você, se você tem perguntado para Deus o próximo passo, e Ele tem te deixado em silêncio, tipo, não dê passo algum, então não dê passo algum. A convicção do que você tem que fazer vai vir daquilo que Deus falar com você para fazer. Enquanto isso, mantenha a constância, porque estão querendo tirar você do trilho 24 horas por dia. E no final, quando alguém toma uma decisão intempestiva, quando alguém simplesmente, eu achei que era para fazer isso e fiz. Ninguém te obrigou a fazer. Ninguém vai dizer, você fez porque fulano, porque Beltrano falou. Uma outra palavrinha com C, as consequências vão surgir para você. Quando faltar consagração, as consequências vão surgir para você. Porque está abatido a minha alma? Porque você está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Deus e meu Salvador. Nós somos desafiados nessa manhã a olhar para a vida de homens de Deus e também avançar na nossa direção. Você pode imaginar que Charles Spurgeon, considerado na história do Evangelho o príncipe dos pregadores, esse homem sofria com gota. Gota é uma doença que ela causa severa dor, inchaço nas juntas. A dor causa problemas terríveis que a pessoa não consegue levantar. E na época de Spurgeon não tinham tantos medicamentos assim para ajudá-lo. Esse homem que sofria de gota, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Eu posso imaginar Spurgeon consultando os livros, sentados, com dores nos joelhos. Mas ele precisava escrever, ele precisava ler. Eu posso imaginar Spurgeon em pé numa praça ou num púlpito, com dores porque estava em pé, mas ele tinha que estar lá. Eu posso imaginar Spurgeon na sela de um cavalo, com dores, mas ali ele estava, porque ele tinha que estar. Eu posso imaginar Spurgeon talvez sentado horas num trem, e ele tinha que estar ali, porque não tinha outro jeito. Tome o controle de sua vida. Meus irmãos, se tivesse algo para você decorar nesta manhã, tome o controle de sua vida. Pare de deixar a sua vida ser arbitrada por outras fontes, por outras pessoas, por outras notícias. A convicção, a constância, a consagração, o controle da sua vida precisam estar na expectativa, na esperança que é Deus que nos dá o norte a seguir. Eu quero falar para vocês com muita tranquilidade. Lá em casa a nossa família sabe disso. Eu não me preocupo onde eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Conquanto que eu esteja no lugar que Ele deseja que eu esteja. Isso precisa ser a nossa paz. A nossa paz também tem que estar no fato de que, mesmo que o cenário tenha mudado, a foto do cenário é diferente, mas o Deus não é diferente. A minha esperança está nele. É nele que eu descanso. É nele que eu coloco a minha convicção. Minha alma, você não tem necessidade de ficar abatida. Minha alma, coloque a sua esperança no Senhor. Minha alma, as notícias do jornal não são Bíblia para a minha vida. A Bíblia é a notícia de Deus. E o Evangelho é chamado a boa notícia, as boas novas. E é isso que Ele tem para nós. Queria convidar você para fechar os seus olhos onde você está.
Nós temos, Senhor, nessa manhã, cada pessoa, criança, adolescente, jovem, adulto, casado, solteiro, senhor e senhora. Qual de nós, Senhor, não precisa fazer essa pergunta com alguma frequência? Porque a alma está abatida, porque ela está entristecida. Qual de nós não precisa se examinar? Qual de nós não precisa, Senhor, lembrar, relembrar, buscar esperança no Senhor? O Senhor é a nossa esperança. É no Senhor que nós temos que nos debruçar. Senhor, muitas vezes o cenário, o momento da semana, o momento do semestre, o momento do dia, é um cenário difícil, é um susto, é uma frase, é uma informação que vem para roubar a nossa paz. É uma dificuldade financeira, é uma dificuldade na área da saúde, é uma dificuldade na área relacional. O cenário pode ser diferente, mas a nossa esperança não pode mudar o lugar de beber água e de comer a comida que nos nutre. O Senhor nos nutre. O Senhor é a nossa comida. O Senhor é a nossa bebida. Nos ajuda, Senhor, a adorar. Ah, Pai, quanta coisa tem acontecido para a gente parar de te adorar, para parar de agradecer, para parar de glorificar. Quanta coisa. Mas nessa manhã, Senhor, tenha a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Aquele que escreve o salmo é aquele mesmo que se entristece, mas depois escreve em adoração. Porque o salmo de lamento, ele começa com a dor, mas termina com louvor. Nos ajuda, Senhor, a aprender a viver isso na nossa vida. Nós oramos assim. Dá essa graça, Senhor. Nessa manhã, talvez alguém aqui não sabe o que é viver uma vida tendo Jesus como Senhor, tendo Jesus dirigindo os seus passos. É por isso que nós estamos disponíveis para ensinar a Tua palavra, para facilitar o que é o batismo, mostrando, esclarecendo. Abençoa mesmo, Pai. Deus, nós oramos pelo dia 27 de julho, em que teremos ali, Senhor, um grande grupo adorando, glorificando, descansando nos Teus braços, ó Pai. Esse é o nosso desejo. Que possa ser um bálsamo, um oásis, Senhor, para dezenas de pessoas no dia 27 de julho. Que possamos levar também pessoas que não têm tido descanso, para descansar no Senhor, convidados por nós. Abençoa, Senhor, o restante desse dia, dessa semana. Fala aos nossos corações, Senhor, nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Você pode ficar de pé. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida.
Pode botar lá no slide que fala nada é impossível. Assim como nós estamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa viver o Evangelho, sabe? A gente às vezes guarda informação sobre o Evangelho. A gente guarda versículo de memória, mas nós precisamos viver o Evangelho. Thaísa está ali com a Maria no colo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós orávamos todo dia pela Thaísa. Esse milagre que está no colo da Thaísa, para esse milagre acontecer, não foi só medicamento, consulta, renúncia. Renúncia. Thaísa fez um repouso completo, parou de trabalhar. Quantos meses, Wilde? Parou de trabalhar? Meses? 9 meses sem trabalhar. Sem trabalhar. Porque não podia trabalhar, era repouso completo. Não há vitória sem renúncia. Não há milagre sem renúncia. Nessa manhã nós poderíamos testemunhar vários milagres, mas tem que ter renúncia. Nós vamos cantar o refrão que diz: nada é impossível para ti, nada é impossível, só esse refrãozinho, e nós vamos ficar repetindo esse refrão. Se você tem uma causa que precisa de posicionamento, que precisa de renúncia, e você gostaria de entregar essa causa na mão de Deus, enquanto a gente vai cantar Nada é Impossível, você vai levantar só a sua mão onde você está, acenando para Deus: Senhor, aquela causa eu estou colocando na tua mão. Eu quero renunciar ao que for preciso, mas eu quero ver o teu milagre na minha vida. Amém? Vamos cantar? E Deus vai te lembrar qual é a causa, talvez você não esteja lembrando qual é. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Lembra de qual é a causa, Nada qual é a situação. impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível, Senhor, para ti. Nada é impossível. Senhor, recebe, ó Pai, a súplica, Senhor, dessas pessoas. Recebe as mãos acenando, ó Pai. Recebe o posicionamento, ó Pai. Recebe, ó Pai, no nome de Jesus. Existem situações que aos nossos olhos, ó Pai, não mudam, mas o Senhor pode, ó Pai. O Senhor pode, ó Pai. Oh Deus, abraça, Senhor, toca na mão, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor. Muda, Pai, muda a alma triste, Pai, muda a mente, Senhor, que está em guerra, Pai. Tem o nosso mundo nas tuas mãos, ó Pai. Cremos que o Senhor é a cura, ó Pai. Creio que tu és a cura. Fala isso pra Deus. Diga pra Ele realmente. És tudo para mim. Senhor, o Senhor é a solução, ó Pai. Quando ninguém consegue resolver, só o Senhor consegue resolver, Pai. É o Senhor o dono da vida, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Pai, nós te agradecemos por mais uma celebração. Nós vamos sair daqui, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, lembrados ou relembrados, que é o Senhor que dá a resposta final. É o Senhor que dá a orientação, o norte, a convicção, o consolo. É o Senhor, ó Pai. Mas talvez, Senhor, em nós está, e a nossa parte seja renunciar, Pai. A nossa parte seja renunciar. A nossa parte seja uma entrega total. A nossa parte talvez seja colocar a nossa vontade no altar, dizendo: eu sacrifico a minha vontade. O Senhor sabe muito bem o que eu quero. O Senhor sabe muito bem o que eu gostaria. Como que o cenário deveria ser, a meu ver.
Mas agora eu quero pegar isso tudo e colocar no altar. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio. Nessa manhã nós dizemos: cansei. Cansei. Coloco no altar. Renuncio. Mas quero seguir, colocando a minha esperança no Senhor, na solução e nas direções que o Senhor tem. E as suas direções vão me trazer consolo e paz. E eu ainda o louvarei, apesar do momento. Que a graça, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todo o teu povo reunindo aqui, com aqueles que estão adorando, Senhor, através da internet, e que a gente saia daqui cheio do teu Espírito, do teu consolo, das tuas convicções. Nos ajuda hoje e amanhã a termos, Senhor, constância nessa confiança. Oramos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Não saia daqui sem pelo menos dar 500 abraços. Nos vemos dia 20, mas também no dia 27. Faça sua inscrição com a Amanda ainda hoje.